ouvindo? Eu não tô te ouvindo. E agora, tá me ouvindo? Agora sim. Ah, melhor. Tudo bem com você? Tudo bem, e você aí? Tudo ótimo. Primeiramente, agradeço ter aceito o convite de participar dessa live, tá? Bacana. Muito obrigado por estar participando nessa noite com a gente. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Legal. Pessoal, hoje vamos estar em dois momentos com a live, mas vamos estar falando muito sobre a questão dessa coordenação pedagógica, né? Deixar minha admiração a todos, que essa profissão não é uma profissão fácil, né, Fabi? Não. A gente lida com dificuldades. Eu sempre digo isso nas minhas aulas, que coordenador é um bombeiro, fica apagando fogo o dia inteiro. Lidando com a equipe de professores, lidando com pais, né? É uma correria o dia inteiro. Mas antes de mais nada, Fabi, gostaria que você se apresentasse um pouquinho, falasse da sua atuação, o que você faz pra gente. Tá certo, então. Bom, primeiramente, boa noite para todo mundo, né, que está aí nos assistindo, acompanhando essa live, né? Eu sou formada em pedagogia, né? Fiz o antigo magistério, pedagoga, professora de alma e coração, né? Atualmente, já há um tempo, né? Atuo como coordenadora no Colégio Estímulo, coordenadora pedagógica da educação infantil, já há bastante tempo, né? Tenho uma formação também de neuropsicopedagoga e pós-graduação em alfabetização e letramento. Então, a gente, quando gosta do que faz, vai em busca aí de estar estudando sempre, né? Então, e o resto é amor puro, né? Amor pela educação. Perfeito, é isso aí. E a Fabi eu conheço já, desde foi minha aluna, né? Também, e com muitos alunos, pacientes em comum, uma parceria muito próxima que a gente formou, né, Fabi? E confio muito no trabalho, conheço muito o trabalho da Fabi e do Colégio Estímulo. Fabi, vamos lá. Antes de mais nada, quando começou essa questão do isolamento que pegou a gente bem assim desprevenido, né? Qual foi essa primeira sensação da escola com esse isolamento? Quais foram as primeiras dificuldades que você, como coordenadora, sentiu? E a primeira, acho que foi a reação a todo mundo, até mesmo, primeiro, o medo, né? E insegurança. Ninguém estava preparado para um isolamento como esse, né? E vários questionamentos foram surgindo no Boro e agora, né? Como será tudo isso? E aí você precisa E aí, como é que funciona tudo isso? Como preparar a equipe para tudo isso? Como preparar as famílias? Como preparar as crianças? Como for do mundo? E aí, lógico, tem que haver planejamento. Acho que aqui caiu. Tá me ouvindo, Fabi? Teve um corte, parou. Mas agora eu tô te ouvindo. Deu uma... Tá cortando, né, o sinal, né? Tá me ouvindo? Deu uma falhada na conexão, acho. Mas eu... Isso. Acho que retornou, né? Fabi, me diz uma coisa. Quando você começou agora nessa questão do atendimento das famílias em casa, o que vocês pensaram nesse primeiro momento? Em como trabalhar com a equipe de professores, o que transmite para os alunos, né? Vamos começar falando um pouquinho do que vocês pensaram hoje para estar atuando com os seus alunos em casa. Qual foi esse planejamento que vocês tiveram? Tá.
Primeiramente, organização, né? Sem organização, ninguém vai a lugar nenhum, ninguém consegue fazer nada. Então, chamar a equipe, explicar o que seria, o que iria acontecer nos próximos passos, né? E eu vou dar continuidade, Noboro, porque tem hora que tá caindo. Se você não estiver me ouvindo, você vai me avisando, combinado? Certo? Oi? Olha, travando. Isso. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá travando eu ou a Fabi? Alguém consegue me responder? Porque pra mim a Fabi tá travando. E para mim você também. Aí se o pessoal puder ir respondendo, né? Aí tá tudo ok, pessoal? Vamos ver se eu consigo. Isso. Ok. Acho que agora foi, hein? Melhorou? Será que ela... Ok, então agora tá bem. Então vamos retomar. Vamos ver se agora vai, Fabi. Coisas de internet nessa época, né? E coisas da área da educação, né? Sempre aí correndo atrás e tentando se ajustar. Vamos lá. Então, conforme eu te falei, precisamos aí ter a organização em primeiro lugar, né? Então, organizar a equipe e traçar objetivos claros. O que será levado para a família, né? Como atingir esse público, como atingir as crianças que agora estão em casa, em isolamento, né? Levar em consideração a atual situação do momento. Então, sim, objetivos claros, organização, né? Então, isso foi feito. E dar todo o suporte para o professor, Noburo. Nós, do Colégio Estímulo, nós não acreditamos numa educação remota, uma educação à distância, sem um total planejamento para isso, e falando para o professor, ó, você fica aí na sua casa e você grava um vídeo, se vira nos 30. Não, o Colégio Estímulo não trabalha dessa maneira, não é a nossa proposta de trabalho, tá? Eu, então, enquanto coordenadora, a gente tenta facilitar aí, né, facilitar aí esse meio de campo. E o que seria isso? Organizar, dar o suporte para o professor. Como fazer isso, né? E tão rápido? Porque foi como nós falamos no início. O isolamento nos pegou de surpresa, né? Ninguém estava esperando aí passar por essa situação. Organizamos tudo, definimos objetivos, preparei aulas para as professoras, tá? Dei todo esse suporte. Então, a professora veio até a escola, tá? Onde ela tem todo o material que ela precisa, né? Onde ela tem a coordenadora dela que ela pode tirar as dúvidas, dizer um pouco de como ela está se sentindo, não é verdade? A coordenadora precisa assistir aí essas aulas e tomar conhecimento se a professora está seguindo esse planejamento, se ela está com dúvida e, mais ainda, se ela está conseguindo acessar essa família, tá? Se a linguagem utilizada no momento é a linguagem mais adequada. Porque o professor, ele é interação total com a criança, o professor de educação infantil. E, de repente, nos colocaram atrás de uma telinha longe dos nossos pequenos. E aí, como dar essa aula? Porque aí você também precisa lidar com várias emoções, né? Então, nós temos crianças que só de ver a professora no vídeo fica emocionada, às vezes não quer realizar a atividade, porque ela, cadê minha pro? Cadê os meus amigos, né? E como a professora vai criar uma aula dinâmica, interativa, não é algo que se tira da cabeça, assim, vou fazer isso hoje, deu na telha, vou fazer essa aqui, essa atividade. Não, nós precisamos de uma ficha de desenvolvimento com objetivos claros, né? E de acordo com cada faixa etária. Então, a partir desse norte,
a professora passa a seguir e dar continuidade nas atividades, né? Lógico que respeitando o momento que cada família está vivendo. Como, por exemplo, Noboro, eu tenho crianças que estão afastadas dos pais. E tantas outras famílias estão vivendo esse dilema, né? Profissionais da saúde que tiveram que se isolar dos filhos e os filhos estão com os avós e não podem estar juntos. Então, quem está acompanhando essas atividades dessa criança? Quem está mantendo essa criança estimulada, né? Como fazer chegar essa atividade e de que forma para essa família? Tenho famílias que estão trabalhando o dobro em home office, mas o dobro em casa. Sim. E com uma criança em casa, subindo, escalando a parede. Porque a criança agora, ela já percebeu que acabaram as férias. E que a mamãe e o papai estão trabalhando, estão dentro de casa, mas estão trabalhando. E como fazer isso de uma maneira tranquila, e como organizar tudo isso, e como dar esse suporte para a professora dar conta de tudo isso. É dessa maneira, nós não enxergamos outra maneira a não ser a presença da coordenação, né, da gestora também, da diretora, né? Essa equipe de linha de frente precisa estar totalmente disponível para o professor. E eu fico lá, tá, Noboro? Eu assisto a aula, eu dou pitaco, eu participo das gravações, eu faço os questionamentos para a professora, não entendi, me explica, tá? Eu faço pergunta como se fosse a mãe, como se fosse a criança, até que a gente consegue aí alinhar tudo e transformar aí essas aulas prazerosas, né? Lúdicas e recheadas de conhecimento e aprendizado. Porque, novamente, nós paramos, nós estamos em isolamento, mas a criança permanece crescendo, se desenvolvendo, e nós não podemos parar de mantê-los estimulados, tá? Então, essa é a primeira linha aí do nosso raciocínio de planejamento com os professores. Que legal, Fabi. Acho que isso é muito importante que você falou, né? Acho que nesse momento o papel da coordenadora coordenadora pedagógica, acho que cada região, cada local tem um nome, tem um lugar que chama de assistente pedagógica. Principalmente dar suporte à sua equipe de professores, né? Que nem você falou. Eu sei que cada escola tem adotado uma forma de fazer essa passagem de informação para os seus alunos. Alguns estão ao vivo, outros estão com professores em casa, outros estão mandando atividades por WhatsApp, impresso, né? Mas eu acho que o que a gente tem que ver, facilitar essa informação chegar. Mas, de todas as formas, a presença do coordenador é de extrema importância para os professores, né? Se você me permite uma colocação, né, que eu não quero deixar aí falta de informação para tantos professores que estão nos assistindo, pais de alunos, né, e todo mundo aí que está preocupada com o que vai acontecer aí com essa educação e como que está sendo esse aprendizado, essa transmissão de ideias, né? Então, como que nós optamos aqui, tá, Noboro? E tá dando super certo. Então, em uma linguagem bem simples, né? Então, nós temos aí um bolo recheado inteiro, né? Como que eu mando tudo isso para casa? Em fatias. Ou seja, não adiantava nada eu ter dado a notícia para as famílias, iremos fechar, sua criança vai ficar em isolamento, e sobrecarregar essa família com uma demanda gigantesca de tarefas e obrigações, porque a família também teve que se reinventar e se reestruturar. Então, foi feito aí fatias, um pedacinho de cada vez. Então, num primeiro momento, nós oferecemos aí as brincadeiras voltadas para o nosso projeto Terra do Brincar, tá? Então, foi ali chamando a família para brincar com a criança, mas recheadas de objetivos. Nada por acaso. Todas as atividades foram programadas, foram pensadas, foram criadas e desenvolvidas, respeitando a faixa etária de cada criança e um objetivo ali extremamente definido e claro para nós, porque eu sei que a minha criança está em constante desenvolvimento.
Então a família passou a aceitar essa brincadeira, começaram a brincar, começaram a se divertir e passaram a entender que, por exemplo, jogar um boliche não era só jogar um boliche, né? Ela tinha aqui um pouquinho a mais. Então lá eu mandava algumas dicas. Coloque cores, números, quantidades, junte letras, forme palavras, respeitando aí cada faixa etária, tá? Então, brinquei, me diverti, tá tudo fluindo bem. Próxima etapa, vamos lá, mais um pedacinho de bolo aí, né? Então, aí nós fomos passando para vídeos, né? Onde as professoras iam conversando com as crianças, dizendo que estavam com saudade, que tudo ia passar, passando mensagens positivas, estruturando a família, acostumando a família com esse novo modelo de receber vídeo, de ir recebendo os avisos na agenda digital, né? E agora aí chegamos na etapa do envio do material apostilado, aulas extras, mas como, Noguro? De uma forma tranquila, né? Porque nós acreditamos que se essa aula gravada que está dando certo para nós, aí cada escola está fazendo a sua maneira, por quê? Você imagina aí um pai ou uma mãe, ou você mesmo que deve estar assim atolado de trabalho, né? Então você e sua esposa estão o dia inteiro aí envolvidos com o trabalho, né? E aí você, 2 horas da tarde tem uma vídeo. Como que você faz? Quem acompanha a sua criança? Né? A criança precisa ser supervisionada pelos pais. Se tratando de criança pequena, ela necessita desse apoio, tá? Então, os vídeos, por se tratar de vídeo, a mãe pode fazer num horário mais confortável para a família, porque a ideia é que ela faça com qualidade e não quantidade. Quantidade agora não nos ajuda em nada. É qualidade. Então, será que às 2 horas da tarde a criança está totalmente disponível? Ou ela está extremamente irritada? Ou ela está com sono? Quem é que vai perceber tudo isso? Será que esse é o horário que a escola acha que a criança está pronta para fazer? Será que esse é o horário para a criança? Então, uma vez que nós temos vídeos, as famílias também vão se organizando. E eu estou sempre tranquilizando, dizendo, calma, vá no tempo da sua criança. Mas não deixe de fazer, mas calma. Observe se ela está bem, se ela está disposta. E principalmente, se você, pai, mãe, está disponível. Porque não dá para você iniciar uma atividade com o seu filho e de repente está numa reunião com o seu chefe ou com o seu funcionário. A criança, ela quer atenção, né? Ou você está batendo a panela lá na cozinha, o cachorro está latindo, o irmão está passando por baixo da mesa pegando o lápis de quem está fazendo. Então, esse não é o objetivo. O objetivo sempre para o Colégio Estímulo foi e sempre será qualidade em tudo que é feito. Então, nós estamos alternando as atividades, tá? Ora uma aula extra, ora uma atividade com a professora, ora uma brincadeira do projeto, tudo pautado, seguindo um planejamento e com os objetivos para cada faixa etária. Perfeito, Fabi. Eu acho que é importante as escolas entenderem isso, né? Que nem sempre quantidade é qualidade, né? Principalmente nessa época, a gente tem que entender a realidade das famílias, que nem sempre, que nem vocês falaram, que dá para acompanhar, que tem o seu trabalho, que muitas pessoas estão trabalhando até mais em casa, né? E me diz uma coisa, é importante salientar isso. Vocês escolheram não por fazer aulas em tempo real. Vocês escolheram gravar essas atividades e aula para se adequar nesse tempo, né? E seus professores também não estão produzindo sozinhos de casa, né? Estão produzindo com você dentro da escola. Isso é muito importante, né? Por que essas duas escolhas? Eu queria que vocês deixassem claro para os pais, para os outros profissionais, essas duas escolhas. Eu acho que vocês falaram muito que acho que é importante, porque nem todos os profissionais estavam acostumados a mexer com equipamento, que dá problema. Sim. Que planejar. A nossa primeira escolha, né, indo em relação ao professor o professor precisa se sentir seguro, né? Na escola ele se sente seguro, tá?
ele domina o espaço dele, ele está com os materiais dele, tudo que ele precisar, ele vai ter esse suporte, né? E outra coisa, não dá para o professor caminhar sozinho. Se fosse para ele caminhar sozinho, não teria o coordenador, o diretor, correto? Então, o professor, ele precisa dessa orientação, tá? O professor não pode tirar ali da caixinha e falar, agora eu vou fazer isso aqui, tá? Não. Então, o coordenador tem que estar nessa linha de frente, fazendo um trabalho de acompanhamento, de orientação e de supervisão, tá? Garantindo para a família a qualidade desse trabalho que está sendo enviado e trazendo para o professor, assim, calma, eu tô aqui com você, vai dar tudo certo, confia, né? Porque durante as gravações, as professoras aí do colégio que estiverem na live agora, talvez vão querer me matar. Mas nós gravando o vídeo, tinha professora que esquecia o próprio nome. Nossa, de volta que estava, de estar gravando e estar de repente com um punhadinho de canudos na mão e ficar olhando para o objeto e não conseguir lembrar o nome. Para você ver aí tamanho o nervosismo dessa pessoa, porque cada professor tem a sua maneira, né, de se expressar e de se comportar frente a uma câmera. Uns têm mais facilidade, outros menos, mas eu tenho que estar lá dizendo, calma, não tem problema, vamos de novo, né? É por aqui o caminho. Esse é o papel do coordenador, orientar sempre. Não eu falar para ela, faz em casa, do seu jeito, e aí depois só vai haver um desgaste. Então, ele entra, ele tem tudo preparado, ele tem toda a orientação, toda a supervisão e se sente seguro, tá bom? Então, essa foi um motivo dessa escolha. O motivo da escolha nesse primeiro momento dos vídeos para casa foi em total respeito às famílias, tá? Eu acho que, tenho certeza, tá? O respeito vem em primeiro lugar, tá? Então, assim, eu não tenho como saber como cada família está vivendo ou passando esse isolamento, né? Nem tudo é falado para a escola, mas lógico que nós temos devolutivas, né? E eu consigo saber aí de uma forma bem resumida, como eu falei no início. Eu tenho famílias que estão afastadas dos pais, eu tenho pais que estão trabalhando dobrado, eu tenho pais que não estão trabalhando, que estão em quarentena, mas já estão estressados, a criança que já está estressada, que não pode sair, que não pode ver o amigo, que foi proibida dos passeios nos parques, do convívio escolar, né? O convívio escolar é de extrema importância para a criança. É ali com os amigos dela, é o acolhimento, é o aporto seguro, é onde ela corre, né? É onde ela rola, é onde ela aprende. Então, levando em consideração esse respeito, nós optamos pelos vídeos gravados, tá? Pelos vídeos, né? Ou seja, assim eu passo uma tranquilidade para a família, tá? Que ela está recebendo todo o material e toda a orientação, mas que ela vai poder fazer no tempo e no ritmo da família dela. Tá? Então, fez o registro, ela pode me enviar uma foto, ela tem dúvida, ela pode me escrever que eu estou lá todos os dias na escola para sanar qualquer dúvida dela, tá? Em relação a tudo que está sendo levado para casa dessa família. Então, assim, foi abraçar essa família e falar, calma, nós estamos aqui, distantes, mas aqui. Perfeito, eu acho que essa parceria é muito importante, né? Eu acho que o papel do coordenador é esse mesmo, esse suporte e que nem você falou, e com esse apoio aos professores você consegue acompanhar o planejamento, o que está sendo transferido, né? Eu acho que isso é muito importante nesse momento, né? Porque a gente, é que nem você falou, o professor também está exposto a tudo isso. Até falar uma frase que você me falou, né? Professor não é youtuber, né? E nem mais são professores, né? Isso é muito importante de deixar claro. Eu faço questão de repetir aqui na live, tá? Para que todos os professores se sintam abraçados e os pais também, né? Sim. Então, o que seria? Professor não vira youtuber do dia para noite, tá? Perfeito. Pai e mãe não vai virar professor do dia para noite. Por isso, até nos nossos vídeos, a minha professora tem o total cuidado de mostrar a pega correta do lápis,
tá? Então, assim, são pequenos detalhes que a família vai poder estar auxiliando, sem cobranças, sem estresse, sem deixar a criança mais estressada ou mais agitada do que talvez ela possa estar. Tem criança que não está passando por isso, tá? Não vamos generalizar também. Eu tenho crianças que estão bem, que não estão passando por esse momento, que talvez até nem sequer perceberam aí esse isolamento de forma tão brusca. Mas a família está sobrecarregada. E é papel da escola e da coordenação, da direção, de toda a equipe, abraçar e tentar fazer o melhor. Tá, Fabi, deixa eu deixar 2 perguntas aqui para você que fizeram aqui, estou tentando acompanhar, tá? A primeira, como que está sendo essa rotina dos professores, né? Acho que fizeram a pergunta aqui, estão indo todos os dias? Vocês estão tendo cuidados com esse professor? Como que vocês estão tendo essas questões? E a segunda pergunta já, você tem acompanhado o planejamento, o processo de ensino e aprendizagem, e como que vocês estão pensando em mensurar a avaliação dessas atividades, desse planejamento? O que vocês têm feito, né? Então, foi uma pergunta da minha coordenadora, a Leila, né, que está me acompanhando. Um beijão para ela. Então, fala um pouquinho desses 2 fatores. Como que está sendo? Tá. Isso é bom mesmo. Eu já tinha até pensado em te falar, mas como uma excelente professora, a gente fala pra caramba, né? E aí vai se atropelando um pouquinho, né? E modesta eu, né? Excelente professora, que 20 anos de profissão nos faz aí ter segurança de dizer aí sobre o nosso trabalho, né? Mas é sim, sabe muito. Isso. Então, primeira coisa, né? Sabemos que o vírus está aí, sabemos de todos os cuidados, a mídia e profissionais da saúde e a própria direção da escola tem orientado em como cuidar aí desses procedimentos, né? Então, primeira coisa foi passar essas orientações, então tira a temperatura, entra de máscara, a escola sempre teve, não é por conta de coronavírus, sempre teve álcool gel espalhado pela escola inteira. Aí agora eu vou fazer o merchan da escola, porque é uma escola extremamente limpa, organizada, você já esteve lá, né? Eu escolhi trabalhar lá porque eu admiro o jeito que a escola conduz as questões de higiene e o cuidado com todo mundo que está lá dentro e com as nossas crianças, né? Então, eu peço sempre para que eu divido as professoras. Primeiro, para eu conseguir dar atenção. Não adianta eu chamar toda a equipe, cada uma na sua sala e começar a gravar e achar que eu vou dar conta de tudo. Eu não vou dar conta. Só, né, a coordenadora da educação infantil sou eu, é minha responsabilidade. Então, prezando a qualidade, eu preciso aí trabalhar em blocos menores, né? Então, em grupos pequenos. Aí também me protejo a minha professora e fica todo mundo seguro. Então, em grupos pequenos, tá? Em relação aí à questão de avaliação, né? Como eu te falei no começo, eu estou acompanhando tudo muito de pertinho. Tanto que está sendo enviado para casa. Eu estou mantendo contato com a família, seja agenda, seja por foto. Tem família que até já enviou o vídeo. Então, um exemplo pequeno, básico, tá? Bem básico. Hoje eu vi algumas atividades lá que as mamães já fotografaram. Eu sei o potencial dos meus alunos, tá? Então a gente conhece os alunos desde berçário e acompanha. Então eu não sou uma coordenadora que fica lá numa salinha fechada, eu estou na sala da professora. Então se você me perguntar hoje de cada criança, eu sei quem está desfraldando, quem estava com início aí de estimulação da linguagem oral, quem eu já estava de olho para ver qual seria o próximo passo, tá? Então, só de eu bater um olho numa atividade que foi fotografada pela família, eu já fiz ali um raio-x, tá? Então, eu já fiz um raio-x, aqui nós precisamos dessa estratégia com essa criança. Eu estou sempre perguntando para a família como a criança está, como ela está se desenvolvendo, como está indo, como está caminhando, está fazendo atividade, não está fazendo, qual o interesse. E esses registros desse material estão sendo enviados para nós, né? É lógico que quando essas crianças retornarem para a escola, nós vamos precisar aí ter um olhar clínico, né? Um olhar de raio-x, fazer um raio-x dessa criança e perceber em que momento ela está. Lembrando que eles ainda estão na educação infantil.
embora é a educação infantil, né, mas nós sabemos que é a base de tudo, né? É a base aí da construção e a formação do cidadão, e aonde a criança deixa evidente todas as suas habilidades e as suas dificuldades. Então, isso nós não teremos problemas aí em avaliar essa criança e perceber em que nível ela se encontra e quais as dificuldades e quais as habilidades que mais vão gritar para a gente, né? Vai ficar, basta voltar para a escola que nós já teremos isso. E eu já estou com esse olhar atento com todo o material que está sendo me enviado, tá? Até numa conversa por telefone. Hoje eu conversando com uma mamãe por telefone, eu ouvi uma aluninha nossa cantando feliz da vida. E eu fiquei muito feliz, porque quando ela saiu, a comunicação ainda estava ali engatinhando. Então, veja o avanço que ela teve, né? Então, é nessa linha aí de raciocínio que o colégio pretende estar trabalhando. Sem pressão, sem cobrança e com um olhar extremamente atento, como sempre nós fizemos. Perfeito. Fabi, nossa, eu admiro muito seu trabalho, da Paula, de toda a equipe. Eu vejo que realmente você conhece os alunos, quando a gente conversa dia a dia, isso é muito importante. A gente conversando passou já rápido, já passou mais de meia hora aqui, né? Eu só tenho a agradecer o convite, acho que a gente agregou muito nessa fase que tem professores, escolas, pais que ainda não conseguiram pegar um rumo nisso, estão se adaptando. Isso é muito importante, né, Fabi? E eu agradeço demais. Queria que você deixasse suas considerações, né? Precisamos marcar uma outra para falar um pouquinho mais aprofundado do seu trabalho. E agora eu gostei, agora vamos que vamos. Então isso é muito importante. E importante, você fez até reunião de pais, né, nessa época, né? Então, tudo isso foi muito legal. Então, eu gostaria que você fizesse essas considerações finais agora, por favor, e agradeço do fundo do meu coração por ter participado. Tá certo, então eu também quero agradecer aí, né, pelo seu convite. É uma oportunidade que a gente tem de trocar ideias, trocar experiências e falar um pouquinho de como nós estamos aí nos organizando com o nosso trabalho dentro do Colégio Estímulo, tá? E aqui fica uma dica para todas as professoras aí de outras escolas que estão nos assistindo. Primeira coisa, organização, planejamento, objetivos claros e corram atrás da sua coordenadora. Peça orientação, não tente fazer nada sozinho. O coordenador está lá para isso, para te orientar, tá bom? Então essa é uma das minhas dicas aí. E para os pais, não fiquem com dúvidas em casa. A escola está aberta, pergunte, interaja junto, tá? E como você falou, nós fizemos sim uma reunião com os pais e ficou visível que nem todos conseguiram participar por conta da demanda de trabalho. E aí como ficaria então as aulas online, né? Naquele determinado horário. Então, é sempre o respeito. O Colégio Estímulo deixa sempre em primeiro lugar o respeito e leva em consideração aí todas as nossas queridas famílias e as minhas professoras lindas. Um beijo enorme. Obrigada, equipe. Tamo junto. Legal. Parabéns pelo trabalho. Pessoal, agora eu vou estar finalizando essa live. Vou deixar ela no Stories. Por 24 horas, geralmente, ela fica. Depois vai ser publicado no YouTube. Tá? E vou iniciar uma segunda etapa com mais uma coordenadora, muito boa também, para a gente continuar o mesmo assunto, tá bom? Um beijo e uma boa noite para todo mundo. Já vamos voltar novamente. Eu aceitava e não entrava. Eu só vi assim, aguardando, falei, cadê essa mulher? Você travou. Tudo bem, Rafael? Tudo, querido, e você? Também. Primeiro, muito obrigado por ter aceitado o convite, tá? Sei que você está aí nessa correria, nos desafios aí do dia a dia, né, da escola. Mas antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, né? A Rafa tem um currículo enorme,
Tenta falar os principais aí, tudo que você faz e já fez um pouquinho. Fala um pouquinho de você, Rafa. Então, vamos lá. Primeiro, obrigada, né? Eu me senti muito honrada em ter um convite de um professor meu. Eu sou professora de educação física, igual a você. Fiz mestrado na parte de qualidade de vida e educação. Aí a gente se conheceu na especialização de educação infantil, psicomotricidade, pedagogia. Depois fui fazer educação física escolar, fiz pedagogia, enfim. Estamos aí caçando o que estudar. Tudo que tem de novo, a gente tem que estar atento. Então, eu tenho mais de 10 anos já lecionando, né? Sendo estes 7 na educação infantil. E eu tô num novo desafio, né? No meio dessa pandemia, a escola trocou de mantenedor. Então, eu comecei na escola já tendo uma equipe, né? Então, bem diferente da Fabi, eu estou entrando na equipe, vamos falar assim, né? Mas a minha equipe é maravilhosa. Isso foi muito bom, gerou empatia, né? E elas perceberam que estamos juntos, nós vamos caminhar e caminhar juntos, né? Perfeito. Rafa, eu sei que você, assim como eu, é uma apaixonada pela educação infantil, por desenvolvimento infantil. A gente sempre trocou ideias, né? Nesse período aí, desde a época da pós-graduação. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão. Você entrou agora numa escola como coordenadora pedagógica, no meio dessa pandemia, que é um desafio muito maior ainda, em isolamento. Então, para conhecer os professores, integrar e colocar uma forma de trabalho com a sua cara, né? Então, eu gostaria de saber quais foram os principais desafios nesse começo desse trabalho. Então vamos lá. Na verdade, faz 2 semanas, 3 semanas que a gente começou mesmo com a plataforma. Então eu vou contar um pouquinho da transição que teve. Eu fui, na verdade, para fazer uma consultoria pedagógica. Então eu comecei a ver documentação, tudo isso. Quando aconteceu de fechar mesmo da pandemia, as professoras entraram em férias, né? E aí a gente começou a arrumar, mexer, a escola está em reforma, aproveitando a pandemia, reforma em tudo. E eu pensando, e quando voltar, né? Como vai ser? Enfim, nesse 1 mês, eu fiquei junto com um assistente de coordenação para me dar um suporte, para me falar quem é quem, como que funcionava, porque eles têm a Tindolelê tem o ângulo, né, como apostila. E eu falei, bom, vamos lá, preciso de ajuda e a gente vai ter que caminhar. Então, a primeira semana, o que a Bárbara e eu fizemos? Nós fizemos a plataforma, né? Então, como na prefeitura de manhã a gente já estava usando plataforma, para mim não foi tão difícil, né? Então, fui lá, montei a plataforma, todas as salas, convida todo mundo, enfim. Aí nós mandamos para os pais um e-mail pedindo para que cada criança tivesse o seu próprio e-mail, com o nome dela, porque aí dura para a vida inteira, né? E para ser mais fácil para a gente. Tivemos uma reunião com os pais online, porque até então essa transição ia ser feita pessoalmente, e aí a pandemia não acabou e a gente precisava se apresentar, né? Então, a gente fez uma reunião, para eles foi até surpresa, alguns já desconfiavam, porque durante abril a gente já estava lá e a gente mandou kit, foi mandando porque a gente estava preocupado, e as crianças como estão? Mesmo estando de férias, né, tem alguma coisa diferente com elas. Então, eu fiz essa reunião com os pais, expliquei como iria ser, e falei para eles que tudo seria um teste, né? Que
precisava de feedback, senão eu não conseguia andar sozinha. E foi isso que foi feito no Boro. Na primeira semana, a gente colocou 3 atividades que tivessem a ver com movimento, arte, mas foi mais um boas-vindas, né, à plataforma. Nessa semana, eu conheci as professoras. E aí nós fizemos uma reunião presencial, me apresentei, porque aí eu acabei virando coordenadora, né, depois da reunião, conversando. As mantenedoras já tinham me oferecido e eu falei que eu não ia, né, mas no meio do desafio, quem não gosta? E aí eu conheci as meninas e fui levantar a manga para ensinar elas, né? Então, falei para elas, calma. Primeira coisa, calma que a gente tá junto, né? Eu vou caminhar do lado de vocês, nem na frente e nem atrás. Nós vamos caminhar juntas. Então, elas ficaram muito preocupadas com a questão da apostila. Eu falei, gente, nenhum dos nossos alunos vai ficar em casa fazendo apostila, pelo amor de Deus. Não é isso que a gente quer, né? Então, lendo um monte de coisa, porque na educação infantil, a distância, eles não sabem ainda se vão ou não aceitar, né? Como de eletivo, como carga horária, enfim. Mas, ao mesmo tempo, eles sugerem que isso tenha, né? Então, pedi para as professoras, vamos fazer primeiro um vídeo de boas-vindas para as crianças, né? Para falar que está tudo bem e que vai passar, que elas vão voltar para a escola, né? De repente, elas foram tiradas do ciclo social delas, da rotina delas, aprisionadas, vamos falar assim, porque o isolamento é isso, não pode sair, não pode ver o amigo, enfim. E aí elas fizeram um vídeo, eu falei para elas, vocês façam na casa de vocês ou na escola. Aí a gente conversando, aí cada um quis fazer em casa. Que aí vai, não vai, e mandaram para mim. Aí eu vi, postei. Então tudo que a gente posta, a gente praticamente avisa os pais pelo WhatsApp se tem alguma coisa diferente. Então, a nossa orientação é, qual é o planejamento? A gente vai continuar o planejamento que está. Porém, né, mudando as expectativas de aprendizagem e as estratégias. Né? Então, a gente não pode agora, principalmente no G5, que as crianças com 5 anos, que já estão mais entrosadas com a parte de letramento, passar a responsabilidade dessa fase para os pais. Né? Então, isso foi uma outra coisa que a gente conversou e tem conversado com os pais. Calma, né? Porque eles chegam e falam, Rafaela, pelo amor de Deus, eles não estão querendo fazer, ele não faz. Calma, não fez? Tudo bem, tudo bem. Tem atividade de artes, tem atividade de movimento, tem música. Então, a gente organizou mais ou menos, igual eu falo para as meninas, né? Vocês têm que atingir o sorriso das crianças. É isso que eu quero, né? Igual a Fabi falou, muitos não estão sentindo, mas muitos estão sentindo, né? E tem essa parte da recusa. E eu tenho essa recusa aqui em casa, né? Eu não de jeito nenhum, ele não quer fazer. E aí a gente começou aos poucos pegar algumas estratégias. Então, uma das estratégias que a gente tem é toda semana enviar um livro, mesmo em PDF, né? Para a gente ir pela contação de história. É só uma história. É só uma história. E ela desenvolve o quê? Oralidade, vocabulário, sentimentos e por aí vai. Imaginação, criatividade, muitas coisas. E o emocional da criança tá junto com o pai, tá com a segurança. Então, eu tenho aluno que não fez ainda nenhuma atividade. Eu tenho essa realidade. Mas eu acredito que essa parte do livro todos estejam fazendo. E tudo bem.
E tá ótimo, porque eles estão conseguindo, aos poucos, mostrar para a criança que em casa também é lugar de ensinar e aprender. E eles estão aprendendo muito. A partir do momento que a aprendizagem vem pela relação, né, interpessoais, eles também dentro de casa estão aprendendo. Certo? Perfeito, perfeito. Acho que isso é muito importante que você está falando, Rafa. Eu também tenho criança, um de 5 anos, um de 6 nessa realidade. Eu vejo que a gente tem que nem você falou, acertar as expectativas, né? Eu acho que realmente a gente tem que ver que a criança tem que estar bem, essas trocas que vão fazer com a família, mesmo com o professor quando entra online, quando conversa com a escola, é importante. E que mesmo que nem você falou, que objetivos, que o conteúdo de uma apostila não seja cumprido, mas pelo menos a gente está passando conteúdos importantes e necessários nessa fase para essa criança, né? E o desenvolvimento infantil é o que eu falo assim, mesmo isolamento não para. A criança tem que continuar amadurecendo com estímulos de forma adequada, né? E eu acho que isso é muito importante. E você começou numa escola nova, com os pais que você foi conhecer também. Eu sei que você manja também muito de desenvolvimento infantil, com professores novos, mas eu queria saber o seguinte, que educação infantil é uma etapa super importante, que a gente é apaixonado e sabe da importância até neurologicamente, mas eu queria saber assim, os pais, quando você teve esse primeiro contato com eles, estavam entendendo a importância dessa continuidade até hoje? Ou esse trabalho ainda tem que ser feito, sempre retomado? Como que está isso com os pais? Então, na verdade, quando a equipe não tinha voltado, e eu estava só com a equipe administrativa, que os pais vieram recolher, né, pegar os kits, muitos falavam, pelo amor de Deus, eu tenho tanta coisa para fazer, eu não dou conta. Mãe, calma, faz a hora que dá, não tem problema. E isso eu acho que foi assertivo com a gente. Nós disponibilizamos as atividades para eles e tem um encontro online com a professora de inglês e com a professora de sala, porque a gente tem que continuar. Certo. Né? Eu ia falar uma coisa que eu esqueci, pera lá. Pergunta de novo, Nobor, deixa eu ver se eu resgato. Tá, eu queria saber como que tá essa relação com os pais. Com né? os pais, isso. E aí os pais começaram a dar feedback, porque eu pedi, né? Eu só posso caminhar se vocês me responderem. Então, a primeira semana, alguns fizeram, outros não fizeram. Perfeito. A segunda semana que teve online, a primeira aula, ninguém apareceu. A segunda aula, ninguém apareceu. E aí as meninas começaram a ficar frustradas. Eu falei, meninas, é assim, a gente vai ter que ir na tentativa e erro, achar para conseguir entrar na rotina da família para atingir essa criança. Então, como o berçário e G1, por exemplo, né, que são os quase de 2, nós já mudamos a estratégia. Não vai ter mais entrar online. Não teve interação, né? Então, a gente estava fazendo mais como suporte para os pais. Certo. Da importância da figura do professor, do vínculo, de ver o professor. E aí nós tivemos com uma professora de 3 anos, quando a criança viu ela na tela, a mãe tirou uma foto, ela beijando o professor. Ai, que bonitinho. Então, assim, é importante. Oi, tudo bem? Como você tá? Nossa, a Pro tá com tanta saudade de você. A Pro tá aqui em casa cuidando, mas vai passar. Daqui a pouco a gente tá na escola. A gente precisa dar esta segurança. Tanto para os pais, porque eles perguntam, né? Sim. Por que eu tenho que continuar? Por que o filho tem que continuar? Essa relação é muito importante. E quem está na educação sabe o quão difícil é você conseguir essa... Como que eu posso falar? Essa confiança.
Isso, essa confiança no professor, empatia, é difícil construir essa relação. E ela não pode ser quebrada. Então, já fizemos alguns ajustes. Então, tivemos uma aula que a professora não conseguia conectar o microfone de jeito nenhum. Ela ficou nervosa, cancelamos a aula, remarcamos com os pais, pedimos desculpas e eles têm sido muito compreensivos. Isso é muito importante pra gente. E aí, na aula seguinte que ela foi fazer, deu errado de novo. Eu falei, pode deixar. Peguei o livro, que era aula de inglês, vou fazer uma storytelling. E aí eu comecei a interagir com as crianças sem conhecê-las. Muito difícil. Sim. Mas li a história e fiquei depois pensando, como será que foi? Elas não me conhecem. Sim. E aí uma mãe linda mandou uma mensagem agradecendo, que foi muito importante, que a menina estava recontando a história e a mãe sentiu confiança. Porque eu tô na sala de aula também, né, no Louro. Sim. Então, eu sou coordenadora, mas precisou, eu tô ali, eu assumo, não tem essa. Né? Perfeito. Então, eu acho que isso é pais, importante, né? Até na coordenação pedagógica, a gente tem que ter esse olhar como que é na sala de aula, né? Como que é os desafios para o professor, que o professor está tendo que se reinventar. Se a gente, como professor, já na sala de aula, sem essa questão de isolamento, já temos vários desafios no dia a dia, né? Imagina nesse momento, né? Eu acho que esse suporte que você está à frente, direcionando, é super importante. E me diz uma coisa, e nisso que você falou, da tecnologia, que outras dificuldades você tem visto os professores? No planejamento, no pensar de atividades, você vê que quando sai do ambiente da escola, há dificuldade nessas questões também? Eu peguei uma equipe maravilhosa. Ai, que ótimo. Que eu tenho que falar. Elas sabem muito. E eu tenho que usar isso delas. Perfeito. Conhecimento parado não me adianta. Então, elas fazem as atividades e mandam para mim. E aí eu faço sugestões. Às vezes peço para mudar, às vezes não. Mas a maioria eu deixo elas bem à vontade. Que isso para elas estranharam da gestão anterior. Então, elas estão vendo que elas têm a liberdade de criar. E aí, tudo com calma. Meninas, façam um vídeo, retornem para mim. Ai, Rafa, como que eu faço? Faz assim, não tem problema, a gente faz junto. Tem uma professora muito engraçada. E ela, no vídeo, parece que ela nasceu para aquilo. Até ela fica com vergonha, né, Van? Ela acabou de falar aí, ó. Ela fica com vergonha. E o vídeo dela, eu queria dividir com todo mundo e não podia. Porque ela incorporou a música mesmo. Então ela dançou, ela interpretou, passou emoção. Eu não sei se você conhece uma música que chama Cara de Quê? Não, acho que não. Nossa, depois procura. É muito engraçado. E eu sugeri para as meninas. Eu falei, gente, olha que música legal. E elas agarram. Então, isso é muito bacana. Tudo que você sugere, a pessoa internaliza. É ótimo trabalhar assim, né? Ai, que ótimo, isso é muito importante. E é o que eu falo, às vezes a gente tem, até quem é coordenador, uma equipe que já funciona muito bem. E a gente tem que saber, às vezes, trabalhar essas potencialidades, às vezes até não atrapalhar o serviço, né? Às vezes é mais um direcionamento, um olhar diferenciado em cima do que já estão produzindo. Isso é muito importante também na coordenação pedagógica. Passou isso, como que vocês estão recebendo esse feedback, avaliando se está sendo essas trocas com os alunos? Como que eles têm dado devolutiva? Por vídeo, por fotos, conversando com a professora? Como que a escola está trabalhando nessas questões? A gente pede em toda atividade para que eles registrem. Primeiro para a gente matar a saudade, né? As meninas principalmente. E outra para a gente ver o resultado. Sim. Então, a maioria
tem enviado pra gente foto, vídeo, tem compartilhado, comentado de atividades específicas. A gente mandou uma de gelo, a pintura com gelo. Nossa, a mãe ficou encantada e quer fazer toda hora, sabe assim? Então, isso é bacana, porque para eles também, poxa, eu tô aqui em casa o dia inteiro. Tá, se você tá trabalhando, você tem que dar conta dos dois. Mas se você não tá trabalhando, o ócio também não pode ser o dia todo. Tem momento pro ócio, que também é importante, que a criança olha a situação de outra forma e descobre outros jeitos de se brincar. Mas eu preciso dessa resposta. Então, os pais têm enviado. Aí, o que eu fiz com as professoras? Aos poucos, eu tô soltando um pouco a corda para maior autonomia delas nessa parte tecnológica. Certo. Então, essa semana o desafio foi que eu não ia mais formatar, não ia colocar em nada para elas fazerem. Então, fizeram, me mandaram, retornei e assim vai, porque elas precisam dessa autonomia. A gente não sabe quanto tempo vai durar a pandemia. Verdade. Infelizmente. Então, da próxima semana elas não sabem, mas elas que vão postar. Então, assim, aos poucos, eu não posso estar. Eu não posso estar na minha equipe. Então, hoje eu já falei para elas, olha, já vão pensando num projeto, porque eu já mudei todo o horário de vocês. Então, você tem que estimular também. Porque vai passar, meu bolo. Vai passar. Né? Não, vai passar, né? Mas é o que eu falo. Nós, da escola, a gente tem que ter esse olhar, por enquanto, né? Ver o que a gente consegue transmitir, acalmar os pais, né? E como coordenadora, provocar os professores realmente a criar estratégias novas, né? Tem saído coisas tão boas, né? Eu acho que eu que trabalho com professores há muito tempo também, eu falo assim, a gente sempre foi sempre desunido os professores muitas vezes, né? Tinha professor que não trocava muito, e hoje você vê não, que os professores estão unindo, o que eu fiz, o que você fez que deu certo, o que não deu certo, grupos de WhatsApp funcionando muito bem. Eu acho que isso é muito importante fomentar, porque essa parceria entre escola, pais e a coordenação é tão importante para os alunos. E, Rafa, fala uma coisa, vocês estão pensando já no retorno desses alunos, não sei se daqui a 1 mês, 2 ou para o ano que vem, porque, na verdade, muitos alunos estavam em adaptação quando começou esse isolamento, né? A gente vai ter que retomar tudo isso, né? Exato. O que eu falo para as meninas, a gente tem que estar sempre um passo à frente do que está acontecendo. Então, as aulas online iam começar só daqui a 1 mês, mas eu já estava junto com a Bárbara pensando como que a gente vai fazer, como não vai fazer. E eu já tô com isso. Vai voltar. E o que a gente vai fazer? Então, na minha cabeça, a criança tem que se apaixonar de novo pela escola. Perfeito. Se apaixonar de novo pelo professor. Então, na Tindolelê, eles não vão chegar e vão para a sala quando retornar. Eu quero fazer uma semana junto com as professoras memorável para eles, que eles sintam o prazer e a vontade de estar na escola, que é o mais importante. A maioria fica 12 horas, 10 horas. Se não for prazeroso, não dá. Se não for prazeroso. Perfeito. Eu acho que isso é importante, né? Eu acho que isso que você está falando, até dessa questão da criança se divertir, eu acho que isso que você falou é muito importante. Nas atividades que a gente pensa para as nossas crianças, já está um momento tão difícil. Essas atividades tem que fazer ela sorrir, ser feliz, né? Eu sempre digo, até quando eu dou curso para as professoras de educação infantil, eu falo assim, olha, a gente tem que pensar no desenvolvimento, a gente tem que pensar no conteúdo, mas a criança tem que ser criança, ela tem que ser feliz, né? Então a gente tem que, às vezes, através disso, a gente consegue conquistar outras habilidades que a gente espera, né? Mas isso é muito importante. E como que você tem sentido essa questão emocional, né? Tanto dos seus professores, dos pais, das crianças, e o que você tem pensado nessas relações para tentar
ajudar nesse caminho, né? Porque todo mundo tá um pouquinho assim, tem dia que tá melhor, tem dia que tá um pouquinho mais estressado. O que você tem feito que tem sentido, Rafa? É um dia de cada vez, né, namoro? Sim. Então, mesmo com as meninas, eu tô sempre falando para elas, vai passar, calma, vocês estão indo bem, porque elas ficam muito inseguras do vídeo. E eu falo para elas, vocês não são atriz. Então, assim, vocês não têm essa obrigação de ser perfeita. Mesmo porque toda essa perfeição não é o que a criança conhece. Sim. Não é o você. Então, com elas eu tenho feito um encontro uma vez por semana. O grupo é pequeno, então a gente consegue, mas sem tanto fim só pedagógico. Eu preciso conhecê-las, elas precisam me conhecer. Então, estamos indo aos poucos. Para essa semana, para a próxima semana, eu quero mudar um pouquinho. Então, já conversei, a gente vai colocar culinária. Então, para mudar também o tipo de atividade, para essa criança entender que dentro da casa dela também tem essa aprendizagem. E para o pai e a mãe, nesse momento, muitos ficaram frustrados, assim como eu. Primeira atividade do Noah que veio de matemática, nossa, peguei Lego, peguei dominó, peguei pauzinho, ele sentou, fez 1, 2, 3, tipo, e foi embora. Eu fiquei, como assim? Muito frustrada. Então, quando os pais falam pra mim, mas ele não quer fazer, eu falo, eu sei o que é isso, mas Sim. tudo bem, vai ler uma história, vai brincar de massinha. Ah, ele não quer fazer a letra com a caneta, tudo bem, vamos fazer com a massinha, quem sabe não vai. Então, esse suporte pros pais é importante. E as professoras já conhecem muitos pais. Então, essa relação vira de mão dupla, que é o mais importante para o sucesso das crianças, para o desenvolvimento delas. Perfeito. Eu acho que esse suporte é muito importante. E eu sempre digo assim, que a gente tem que pensar na rotina dessa criança em casa, né? Porque assim, tem criança que não tem rotina nenhuma. A gente tem que até orientar essas questões, né? E outras, muitos que estão muito presas em coisas de tela, videogame, celular. Aqui em casa, essa geração é difícil. Até eu tô controlando isso com os meus filhos, Sim. né? Aí o pai não sabe o que fazer. Eu sempre falo assim também, lembra quando você era criança, a gente não tinha todos esses recursos. Do que a gente brincava? E nem todos os brinquedos que eles têm. E nem todos os brinquedos. O que a gente fazia para passar? Às vezes, uma coisinha virava um brinquedo, né? Então, isso é importante também, repertoriar os pais também, né? Os professores repertoriar, que nem você falou, às vezes uma atividade que está programada não dá certo. E a gente tem que estar adaptando nessa rotina, né, Rafa? Então, cada família está com uma rotina diferente. Sim. Então, por exemplo, eu vou falar de mim. O Noah, 6h30, ele já estava dormindo. Acordava no outro dia, 6 horas, porque ia para a escola cedo. Sim. Agora, se eu coloco o Noah para dormir às 6, ele está acordado às 6 do dia seguinte, eu trabalho como de manhã. Sim. Então, eu tive que inverter a rotina do Noah. Tive que colocar ele para dormir mais tarde. E quando eu falo mais tarde, 10h30, 11 horas mesmo. Para ele ir no dia seguinte até umas 9h30, 10 horas. E aí a gente já ter conseguido fazer a maioria das coisas. E o revezamento. Então, se tem pai e mãe, um trabalha 1 hora e o outro trabalha... E assim, cada família tá com uma dinâmica. Então, o que você falou é muito importante. Vamos resgatar. Então, a semana passada, retrasada, o Noah tava com meu sogro brincando de aviãozinho. E tava todo feliz com o aviãozinho. Então, isso é importante. Você não precisa estar levando a criança em algum lugar para ela se divertir. Não. A diversão dela tá ali. E muitas vezes ela quer só ficar perto de você. Verdade. Então, o Noah jogando videogame, ele não jogava. Mas na pandemia a gente teve que apresentar. A gente precisa trabalhar também. Ninguém é perfeito. Sim. Por mais que a gente tenha os nossos ideais,
Eu não posso ser hipócrita e falar, nossa, maravilhoso, meu filho fica no quarto, faz a lição. Não. E a gente sabe que cada um tem uma rotina diferente. Verdade. E aí, ele pede pra mim, mamãe, vem jogar videogame comigo? Eu falo, filho, agora eu não posso. Mas senta do meu lado e trabalha. Eu falo, não. Então, às vezes, o que eles querem é a companhia. Porque na escola, eles tinham companhia o tempo todo. Verdade. Então, eles sentem falta. E sabe o que eu vejo, Noboro? Eu aprendi a olhar sempre por outro ângulo. Então, o que essa pandemia está trazendo de bom? Eu acho que a gente tem que falar nisso também. Além de escola se reinventando, de professor se reinventando, a família está lembrando o que é realmente educação em casa. O papel da escola é escolarização? Sim, tem o papel... a gente forma um indivíduo num todo, mas a essência da educação que está na família está sendo resgatada. Sim, perfeito. Depois de muitos atritos. Sim. Está sendo resgatada. Eu acho que algumas questões desse isolamento nos faz refletir, né? E estamos tendo que se reinventar, né? E agora a gente tem esse contato, essas trocas, é muito importante, né? Eu acho que é um processo que a gente está se reinventando. Isso, e eu acredito numa participação maior dos pais. Eu acredito que eles estarão mais presentes na escola, estarão mais presentes na vida do filho. Vai ter muito mais empatia com o professor. Que o professor está ali, não é para falar mal do seu filho, pelo contrário, ele sabe tudo que o seu filho faz de bom. E isso ele leva sempre em primeiro lugar. Ele pode não ler, não pode escrever. Muitas vezes os pais ficam desesperados. Ai, porque não faz a letra ainda, tá? Tudo bem, mas o que ele faz de bom? Ele brinca com todos os amigos, ele é líder, ele tem uma coordenação motora ampla, super desenvolvida. Então, a gente tem que ter também um outro olhar para a pandemia. Eu tenho pensado muito nisso. E esses dias, acho que foi domingo, que a cabeça não para, né, Noboro? Nós temos um probleminha aí, né? Um pouquinho acelerado. Um pouquinho acelerado. E eu tava pensando, eu falei, isso é um marco histórico que nós estamos vivendo e que eles estão vivendo. Sim. Então, eu já as meninas também não sabem, tô contando tudo aqui, vocês estão sabendo tudo. Eu quero fazer um projeto de recordações. Sim. Para mandar para casa. Não teve só coisa ruim nessa pandemia. Quanto tempo você não sentava no colo da sua mãe e passava uma tarde? Quanto tempo o seu pai nem que era que seja para falar vai embora, que ele não olhava para você. Então, eu estou estudando um jeito de mostrar também essa parte positiva, vamos falar assim. Sim. Desse isolamento, não que a pandemia em si seja, não é isso, mas que esse isolamento pode trazer coisa boa e a gente pode ver de outra forma. Poxa, que saudade que eu tava de ficar com meu filho. Perfeito. Eu acho que isso é perfeito. Eu acho que a gente tem que refletir, né? A educação, é o que eu falo assim, a educação precisa evoluir também, né? Tanto dentro de casa, né? Muitas vezes na correria que a gente tinha nessa vida louca, a gente não olhava para essa criança amadurecendo, né? Agora ela tá ali do seu lado, você é obrigado a olhar, né? E a escola tá tendo que se reinventar também. Isso é muito importante. Rafa, a gente já também passou muito rápido esse bate-papo. Eu queria... Nós dois, quando a gente para conversar, vai que vai, né? Queria agradecer muito você ter aceitado esse convite, tá? Foi incrível, ajudou muito as informações. Aí eu queria que você deixasse suas considerações finais, suas dicas finais pra gente aqui. E mais uma vez agradeço demais sua participação. Eu que agradeço. Foi um prazer, assim, conversar e aprender. Essa troca é muito importante
para a gente. Eu acredito, Noboro, que por ter nascido da educação física, vamos falar assim, essa pandemia para mim está trazendo um outro olhar para dentro da escola com esse novo desafio. Então, eu estou muito com essa parte, vai passar. Por mais que demore, a criança vai perceber que ela não está mais de férias. Sim. Ela vai começar a ter rotina e essa família vai começar a acalmar nas expectativas, nas frustrações, em tudo isso. E eles vão sentir falta. Tenho certeza que a gente vai sentir falta de estar perto. A Van colocou aqui que fazia um tempão, ou quase nunca, ela conseguiu sentar com os filhos para fazer lição. E hoje ela está sentando. Então, são algumas oportunidades que, se você coloca um olhar diferente, esse isolamento não se torna pesado para a família. Ai, quando começa logo a escola? Eu até brinquei esses dias. Uma moça do meu prédio compartilhou vários tipos de cabana. E aí eu falei pra ela, não tem nenhuma que fecha a porta e tem isolamento acústico. Porque de vez em quando a gente quer isso. Verdade. Mas, por isso que tem o outro. Quando eu tô nervosa, o marido não tá nervoso. Quando o marido tá nervoso, então... que tem que ter esse revezamento. E a criança também entender que tem tempo para as coisas. Sim. Eu acho que, por mais que muitos ainda não conseguiram entrar numa rotina, eu acho que é difícil para eles. E nós, como escola, estamos aqui para orientar. Mas... ai, não sei. Eu tô olhando só o lado bom já da pandemia. Porque vai passar. Eu já tô assim, vai passar. E aos poucos a gente vai... cada dia num desafio, é o que eu falo para as meninas. Calma, cada dia a gente vai ter um desafio diferente. Um dia que não funcionou a internet. No dia seguinte vai ser que o aluninho não foi. No outro vai ser a mãe brigando com o pai no fundo. Esqueceu que o microfone estava ligado. E a gente vai contornando. Então, tá todo mundo fazendo o melhor. Isso eu vejo assim de longe, que nós estamos trabalhando, nossa, muito mais. Muito, muito, muito mais. Porque você não pode reproduzir virtualmente, principalmente no infantil, essa aula que você dá na sala. Não dá. É passivo demais para uma criança de 4 anos. Então... é isso, Noboro. Eu tô tentando olhar por outro lado. Eu fiquei bastante feliz. A gente gosta mesmo de conversar, a gente ama educação infantil. Eu tava com saudade da educação infantil. Toda vez que eu conversava com a minha diretora da prefeitura, eu falava pra ela, sinto tanta falta do infantil. Que eu falava pra ela, mas se educação física tiver, eu vou pro infantil. Brincava com ela, porque eu sinto muita falta do infantil. E aí veio como um presente. E um desafio. Eu acho que a gente precisa ser ser desafiado o tempo todo. Perfeito. Obrigada, Noboro. Obrigado você. Eu tenho certeza que você vai fazer um trabalho maravilhoso na coordenação pedagógica agora da escola. Vai ser riquíssimo aqui para o ABC seu trabalho. Eu tenho certeza que só tende a prosperar, né?